como o professor não é valorizado nesse país. Eu acho isso um absurdo, tá? Só esse parênteses aí, porque realmente a gente tem que entender que essa profissão, assim como também a profissão do artista, tem que ser muito valorizado, porque Sim. não é fácil, né? Então, mas eu não valorizava a profissão de artista, eu mesma. E eu já era artista na época, eu já estava trabalhando, mas eu não valorizava, eu não achava que aquilo era importante. Também, sabe, não tinha, novinha de tudo, né? Não tinha Percepção, né? percepção, eu não achava que aquilo era importante. Já a de professora eu já achava importante, entendeu? Então era a minha cabecinha muito limitada, muito. E o teatro ali me chamando e a minha cabecinha... Aí tudo mudou um dia. Quando eu Conte-me. decidi Conte-me. trabalhar. Falei, gente, ok, faculdade eu não tô gostando, vou trabalhar. Vou ver como é. E aí eu entrei. A vida de adulta, né? Vou ver, vou testar. Vamos ver. Coisa, né? Vamos viver, né? Aí eu fui trabalhar, registradinha lá, certinho, batendo o ponto, né? Que o artista adora, né? Trabalhar com horáriozinho, né? Nossa, Cumprir. uma vez pra nunca mais. Ave Maria. Aí eu fui trabalhar e lá eu conheci muita gente diferente, de outra classe social, de outra cultura, muito diferente da minha. Porque, querendo ou não, as pessoas que estavam à minha volta, elas tinham muito acesso à cultura. Elas tinham o hábito de acompanhar espetáculos, música e tal. E as pessoas do lugar em que eu estava trabalhando, que frequentavam aquele lugar, não tinham. Então, eu conheci pessoas que não tinham o hábito como que eu posso falar? Não iam pro teatro, não iam assistir. Tinha Na essa verdade, cultura de ir pro teatro, Não só né? a cultura que a própria população não tem, mas também não tem o financeiro também, né? Porque Não, eles tinham. tinha, mas não era tinha uma boa cultura classe. mesmo. Eles Tinha um não tinham hábito. o hábito de ir. É. Não gostava, sabe? Tipo, vou no teatro, vou... Não tinha o hábito de ir, não tinha. E aí eu percebi como essas pessoas eram diferentes daquelas que eu convivia, que tinha isso dentro, né? A arte dentro de si. Como era diferente a postura. Elas eram mais frias, elas eram mais tristes também, apesar de ter outras condições maravilhosas, elas tinham uma tristeza maior que as outras pessoas que tinham a arte, assim, não tinham. E aí eu olhei aquela realidade que era para mim tão distante, e eu percebi como o trabalho do artista é importante. Foi ali que eu falei, caramba, como assim? Como um dia eu achei que isso não era importante? Olha isso. Como eu queria chegar naquelas pessoas e falar assim, viu, vem comigo. Vem cá no teatro, vamos assistir minha peça? Vamos, sabe? Vamos viver um pouco? Porque é gostoso. Porque É terapêutico, né? É terapêutico. E você se sensibiliza, sabe? E aí eu vi como o trabalho do artista é importante. E aí eu já tinha começado com a empresa, mas aí eu dei mais valor na Adila Produções. Um valor muito maior. Por quê? Aquela pessoa que não ia assistir no teatro, ela ia na festa da sobrinha. Na festa da sobrinha, eu poderia estar lá de princesa. Aquele mínimo contato dela com uma coisa lúdica, com uma coisa mágica, já ia fazer... já ia dar uma suspirada, já ia esquecer os problemas, já ia trazer um pouco de magia para a vida do adulto mesmo, sabe? E foi quando o trabalho da Adila Produções deu uma deslanchada também. Foi nessa época, porque eu vi um propósito nisso, muito grande. Ai, e que aí bacana. eu tive coragem de trancar letras. Trancar não, abandonar, né? Eu tinha trancado, eu tive coragem de abandonar, porque eu falei, cara, é isso, sabe? O chamado já Aí tinha... foi realmente quando você falou, agora é Foi minha quando vida, eu decidi. minha profissão é essa. Foi quando eu decidi. E aí eu fui me fuçando, né? Procurando coisas, e eu conheci o Castelli. Você conhece o Castelli? Castelli, meu professor de teatro maravilhoso, Ai, Alexandre gente. Castelli. Pô, um dia eu vou trazer ele aqui, ó. Tá no YouTube, beijo, Castelli. Ô, Castelli, você tá escutando aí, Castelli? Você vai vir aqui um dia, porque, cara, você tem umas histórias. Nossa, não, Mano, esse homem é inspirador esse cara, demais. gente, você não tem noção o que é o Alexandre Castelli. Isso que eu falo, porque o pessoal acha que artista é só aquele cara que tá lá na televisão, no cinema. Nossa, Não, cara, gente. não. Eu acabei entrando em um trabalho com o Castelli. E ele fez a gente apresentou o Tarzan, né? E ele fez uma preparação de elenco com os gorilas, né? Porque ele queria que todos os bailarinos sentissem o gorila e tal. E ele fez um trabalho tão sensacional que eu percebi como eu precisava estudar mesmo, né? Porque Se dedicar. me dedicar, porque eu vi que
que eu tinha alcançado, porque eu fiquei muitos anos fazendo uma coisa, que era o infantil, e aí, de repente, eu me deparei como, não, é isso, você é atriz, você é artista. Então, aí eu descobri que é muito mais profundo. E vendo como ele trabalhava o elenco dele, eu fiquei com vontade de realmente estudar isso, né? De ficar boa nisso. E aí eu falei, bom, vou fazer faculdade. Unicamp não foi a minha primeira opção, porque eu não queria prestar vestibular de jeito nenhum. Foi uma experiência bem traumática. E eu saí pesquisando. Quais são as faculdades que tem de artes cênicas? Pesquisei. O tempo, né? Nossa, não, acho que eu não tenho tempo. Falta tempo. Falei, bom, vamos lá. Pedi demissão do meu trabalho. A empresa, nessa época, estava bem bacana. Assim, a gente estava com muitos personagens. Pedi demissão, peguei o dinheiro lá que eu recebi. Paguei um cursinho seria, de certa forma, popular, bem mais em conta do que aquele primeiro cursinho que eu fiz para entrar em letras. O cursinho era de 6 meses, em letras eu estudei 1 ano. Caramba. Eu estudei só 6 meses e eu não tinha o tempo que eu tinha antes, porque antes eu fazia só isso. Eu só estudava. Ali não, ali eu já estava com a empresa bombando de evento que eu tinha que dar conta, eu já estava em vários trabalhos como atriz, e eu decidi estudar para o vestibular. Então, eu não tinha tanto tempo para estudar. Eu me dediquei, mas se você for contar o que eu me dediquei para passar em artes cênicas e em letras, assim, eu me dediquei muito mais em letras, mas passar em artes cênicas foi muito mais fácil. Jura? Assim, se você for comparar, na época que eu prestei letras, eu não sei agora, tá? Mas na época que eu prestei letras, não era tão concorrido como era artes cênicas quando eu prestei artes cênicas. E ainda assim, eu passei de primeira chamada, bem colocada, assim, passei. Ai, que bacana. E eu acho que é muito porque eu tinha um propósito, sabe? Eu sabia que eu ia passar.